Boa noite. Lula assina acordos com o Japão e Bolsonaro vira réu por tentativa de golpe de Estado por unanimidade dos votos na primeira turma do STF. Você vai ver também. Ao lado do premier japonês, o presidente Lula anuncia 10 acordos bilaterais e 80 cooperações nas áreas de agricultura, indústria, meio ambiente e ciência e tecnologia. Bolsonaro e mais 7 aliados dele se tornaram réus. Agora, eles responderão a um processo criminal que pode levar à prisão do ex-presidente. Tudo isso e mais agora no meu canal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira, ontem, com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba. A reunião foi no Palácio Akasaka. O palácio, que fica no distrito de mesmo nome em Tóquio, é usado pelo governo do Japão para receber chefes de Estado. Em discursos após o encontro, Ishiba falou em ampliar investimentos no Brasil e em fortalecer a relação entre o Japão e o Mercosul. Lula celebrou a parceria entre os países e defendeu um acordo Japão-Mercosul, mas também usou o discurso para lamentar a crise climática e a escalada no conflito em Gaza. O primeiro-ministro afirmou que Japão e Brasil formaram uma estrutura para discutir formas de ampliar a relação comercial com o bloco sul-americano, cuja presidência rotativa ficará com Lula no segundo semestre deste ano. Ishiba também informou que enviará especialistas sanitários ao Brasil para avançar nas tratativas a fim de abrir o mercado japonês para a carne bovina produzida no Brasil. O primeiro-ministro ainda se comprometeu a cooperar com o Brasil nas discussões da Conferência do Clima das Nações Unidas, COP30, que acontecerá em Belém em novembro desse ano. Também em discurso pós-reunião, Lula voltou a afirmar que é preciso ampliar a relação comercial com o Japão para patamares acima dos 17 bilhões de dólares registrado em 2011. O presidente também reforçou o desejo de chegar a um acordo comercial via Mercosul. Abre aspas, espero lançar negociações de um acordo com o Japão durante a presidência brasileira no próximo semestre. Fecha aspas, disse. O presidente ainda demonstrou otimismo para parcerias com o Japão em ações de preservação ambiental e transição energética. Lula também afirmou a Ishiba que a defesa do multilateralismo será, abre aspas, tema central, fecha aspas, da cúpula do BRICS, no Rio de Janeiro. A seguir, Lula lamenta a crise climática e conflitos. Lula aproveitou o discurso para, mais uma vez, lamentar o avanço da crise climática e pedir maior comprometimento dos países com a pauta. Abre aspas, nós entendemos que o mundo atravessa uma situação política difícil, uma situação econômica complicada e muita insensibilidade na relação política entre os estados. Protocolos como o de Kyoto não foram cumpridos, acordos como o de Paris não foram cumpridos e alguns países já desistiram. Fecha aspas, disse, citando também acordos ambientais. O brasileiro também citou, em tom de lamento, a escalada de conflitos pelo mundo.
Desde que tomou posse em 2023, o brasileiro vem criticando a invasão russa na Ucrânia e o confronto entre Israel e grupos terroristas na faixa de Gaza. Abre aspas, nós estamos vendo os países que simbolizavam a ação democrática sofrendo riscos de desestabilização pela função e participação da extrema-direita. Nós vimos o que está acontecendo na Europa, que era uma parte do mundo que só vivia em termos de tranquilidade. Fecha aspas, disse Lula. Abre aspas, e hoje, depois da guerra da Ucrânia, o que nós estamos assistindo é a Europa voltar a se preparar para comprar armas, para investimento em seu armamento. Nós estamos vendo com muita seriedade o fim do cessar-fogo na faixa de Gaza, onde muitas pessoas já foram mortas, e essa semana nós tivemos a tristeza de ver um brasileiro que foi preso na prisão em Israel. Fecha aspas, seguiu. A seguir, jantar com o imperador na véspera. E no próximo bloco, Fórum Empresarial. Estou de volta para falar do jantar com o imperador na véspera. Na terça, Lula e a primeira-dama Janja participaram de um jantar com o imperador do Japão, Naruhito, e a imperatriz Masako. No discurso, Lula elogiou a ligação entre os dois países e disse contar com o, abre aspas, firme engajamento, fecha aspas, do Japão na COP30. Segundo o governo brasileiro, o Japão recebe Lula como uma visita de primeira categoria, a mais alta da diplomacia local, realizada apenas uma por ano, o que prevê a audiência com o imperador. Lula chegou à Ásia no domingo para uma viagem por Japão e Vietnã, a fim de buscar novas parcerias comerciais para o Brasil. Antes da reunião bilateral, Lula e Ishiba participaram de um fórum empresarial em Tóquio. Lula lamentou a queda na relação comercial com o Japão, de 17 bilhões lá em 2011 para 11 bilhões no ano passado, e defendeu um acordo do Japão com o Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Abre aspas, em um mundo cada vez mais complexo, é fundamental que parceiros históricos se unam para enfrentar as incertezas e instabilidades da economia global. Estou seguro de que precisamos avançar com a assinatura de um acordo de parceria econômica entre Japão e Mercosul, fecha aspas, disse. Acordos comerciais desta natureza exigem negociações longas e aprovações dos países envolvidos. O acordo entre Mercosul e a União Europeia, por exemplo, é discutido há mais de 20 anos e ainda não foi implementado. Lula também destacou que considera, abre aspas, essencial, fecha aspas, para a integração e a manutenção da isenção recíproca de visto de negócios e turismo entre Brasil e Japão. O presidente afirmou que é preciso defender a democracia, o livre comércio e o multilateralismo. Abre aspas, nós não queremos uma segunda guerra fria. O que nós queremos é comércio livre para que a gente possa definitivamente fazer com que nossos países se estabeleçam no movimento da democracia,
no crescimento econômico e na distribuição de riqueza. Fecha aspas, disse. Lula também afirmou que seu governo garante estabilidade para investimentos, citou a reforma tributária, os 2 anos de crescimento do PIB e sua política econômica para tentar aumentar a renda do trabalhador. O presidente ainda frisou a importância de ter avanços na proteção ambiental durante a Conferência da ONU para o Clima, a COP30, que será realizada em novembro em Belém. Durante o Fórum Empresarial, Lula citou a venda de 15 jatos E-190 da Embraer à empresa japonesa All Nippon Airways, a ANA, com possibilidade de aquisição de mais 5 aeronaves. Abre aspas, a Embraer tornou-se a terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo e tem mercado importante aqui no Japão. A ANA, o All Nippon Airways, maior companhia aérea japonesa, anunciou e fizeram acordo hoje a compra de até 20 jatos E-190 da Embraer, que eu posso dizer ao primeiro-ministro Ishiba que é de muita qualidade os aviões da Embraer. Quem compra 20 pode comprar um pouco mais e, quem sabe, todas as empresas japonesas podem voar de avião da Embraer. Fecha aspas, afirmou. Segundo o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o negócio gira em torno de 10 bilhões de reais. A seguir, Bolsonaro vira réu por tentativa de golpe de Estado com unanimidade dos votos na primeira turma do STF. A primeira turma do STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu por unanimidade, nesta quarta-feira, ontem, tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados por tentativa de golpe de Estado em 2022. Os 5 ministros votaram para aceitar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR. Os votos foram dos ministros Alexandre de Moraes, relator, Flávio Dino, Luiz Fux e Carmen Lúcia Cristiano Zanin. Agora, os acusados passarão a responder a um processo penal, que pode levar a condenações com penas de prisão, e você vai entender daqui a pouco. A seguir, quem são os denunciados que se tornaram réus? Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Augusto Heleno, ex-ministro do GSI. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. E Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Esses 8 nomes que eu acabei de citar compõem o chamado, abre aspas, núcleo crucial, fecha aspas, da tentativa de ruptura democrática segundo a PGR. Vamos agora para o voto de Alexandre de Moraes.
Relator da ação, Moraes, foi o primeiro a votar. Em um longo voto de 1 hora e 50 minutos, ele defendeu o recebimento da denúncia contra os 8 investigados e destacou que a descrição satisfatória da organização criminosa com divisão de tarefas e hierarquia. Bolsonaro liderou uma estrutura que usou mentiras sobre o sistema eleitoral para instigar o golpe. O grupo agiu de forma coordenada até janeiro de 2023, buscando abalar o Estado Democrático de Direito. Abre aspas. Não houve um domingo no parque. Fecha aspas, disse Moraes ao exibir vídeos da invasão aos 3 poderes no 8 de janeiro. Afirmou que, mesmo após a derrota nas urnas, Bolsonaro mandou que os militares publicassem notas técnicas para manter seus apoiadores nos quartéis. Disse que o então presidente, abre aspas, manuseava e discutiu a minuta do golpe, fecha aspas. E destacou, abre aspas, até a máfia poupa familiares. A organização criminosa em questão não teve esse pudor, fecha aspas. O voto de Flávio Dino. Em seguida, o ministro Flávio Dino também votou pelo recebimento da denúncia e afirmou que as defesas não negaram a tentativa de golpe, mas buscaram isentar seus clientes de responsabilidade. Disse que a materialidade dos crimes está evidente e reforçou, abre aspas, houve violência e poderia ter produzido danos de enorme proporção. A conduta é tentar. Se fosse consumado, não teria juízes para julgar. Fecha aspas. Ressaltou que o caso exige debate e instrução processual para avaliar se alguém desistiu do plano no caminho. E concluiu que o acervo probatório apresentado pela PGR é robusto e atende aos requisitos legais para a abertura da ação penal. Agora, o voto de Luiz Fux. O ministro Luiz Fux também votou a favor do recebimento da denúncia, consolidando a maioria. No entanto, divergiu dos colegas quanto ao local de julgamento, defendendo que a análise fosse feita pelo plenário do STF e não pela primeira turma. Você vai ver agora os principais pontos do voto de Fux. Ressaltou a importância da democracia e lembrou sua atuação como presidente do STF durante a pandemia. Mencionou que, mesmo em momentos de tensão, manifestações na Praça dos Três Poderes ocorreram sem incidentes, ao contrário do que se viu nos atos golpistas. Abre aspas, não se pode, de forma alguma, dizer que não aconteceu nada. Fecha aspas, afirmou. Endossou o voto de Alexandre de Moraes, dizendo que o relator deixou claro quem fez o quê. Abre aspas, o ministro Alexandre esclareceu quem fez o quê. Fecha aspas, declarou. Sobre os crimes imputados pela PGR, reconheceu a possibilidade de que haja sobreposição entre os tipos penais, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito,
mas que isso será analisado ao longo da instrução. Abre aspas, é possível que haja o mesmo fato, coincidência de ambas as normas, mas também é possível que, no curso da instrução, se chegue à conclusão de que há, na verdade, um conflito aparente. Fecha aspas. Destacou que atos preparatórios e tentativas são fases normais no caminho do crime e que o julgamento aprofundado depende do recebimento da denúncia. Abre aspas. Todo crime tem atos preparatórios. Todo crime tem tentativa. Está na lei. Então, tudo isso vai ser avaliado. Fecha aspas. E defendeu que o julgamento deve considerar o contexto dos atos e das pessoas envolvidas, especialmente na dosimetria da pena. Citou o caso de uma mulher que pichou a estátua da justiça e anunciou que revisará sua pena. E disse mais, abre aspas, eu quero analisar o contexto em que se encontrava essa senhora. Fecha aspas. Vamos agora para o voto de Carmen Lúcia. Em seu voto, a ministra elencou os seguintes pontos. Ela classificou os ataques à democracia como parte de uma engrenagem que se estruturou ao longo do tempo e rejeitou qualquer tentativa de minimizar os fatos de 8 de janeiro de 2023. Abre aspas. Não foi uma festinha de final de tarde, em que todo mundo resolveu comparecer e usar paus e pedras para arrebentar com tudo. Fecha aspas. Carmen citou a historiadora Heloísa Starling ao afirmar que, abre aspas, não se faz um golpe em um dia, fecha aspas, e que esse tipo de movimento, abre aspas, não acaba em uma semana, nem em um mês, fecha aspas. Para ela, os atos golpistas foram o desfecho de um processo longo e articulado. A ministra revelou que, diante do clima de instabilidade após o segundo turno das eleições, pediu a antecipação da diplomação do presidente eleito para o dia 12 de dezembro. Segundo ela, havia sinais preocupantes. Abre aspas. Havia alguma coisa que eu não entendia muito bem. As pessoas não entendiam muito bem. Fecha aspas. Carmen reafirmou a confiança na justiça eleitoral. Abre aspas, é confiável, seguro, rígido o processo eleitoral brasileiro, fecha aspas, e foi enfática ao condenar os riscos de ruptura institucional. Abre aspas, ditadura mata, ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, da democracia, mas de seres humanos de carne e osso, fecha aspas. A ministra reforçou que, abre aspas, o golpe não teve êxito, senão não estaríamos aqui, fecha aspas, mas disse que é necessário reconstruir os acontecimentos a partir de sua origem. Abre aspas, o que é preciso é desenrolar no dia 8 para trás, para chegarmos a esta máquina que tentou desmontar a democracia, porque isso é fato. Fecha aspas. Vamos agora para o último voto, o voto de Zanin. O último a votar na sessão desta quarta, 26 de março, foi o ministro Cristiano Zanin. Também acompanhou os colegas da primeira turma do STF e votou para aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro e 7 aliados por tentativa de golpe de Estado.
Zanin destacou que a denúncia da PGR não se baseia unicamente na delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, mas sim em um conjunto amplo e consistente de provas. Abre aspas. Longe de ser uma denúncia amparada exclusivamente em uma delação premiada, o que se tem aqui são diversos documentos, vídeos, materiais que dão amparo àquilo que foi apresentado pela acusação. Fecha aspas. O ministro também rebateu um dos principais argumentos das defesas, que tentaram desvincular seus clientes dos atos de 8 de janeiro, por eles não estarem fisicamente presentes no dia. Abre aspas. Não adianta dizer que a pessoa não estava no dia 8 de janeiro se ela participou de uma série de atos que culminaram, fecha aspas, nos ataques às sedes dos 3 poderes. Os 8 denunciados passarão à condição de réus. A partir daí, será aberta uma ação penal na qual a PGR e defesas poderão apresentar provas e depoimentos. No final do processo, os ministros julgarão se houve crime e, se condenados, os réus poderão pegar penas de prisão. O que diz a denúncia? A PGR afirma que Bolsonaro e aliados formaram uma organização criminosa, estável, com divisão de tarefas para promover a ruptura democrática. Os crimes apontados são: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. E a seguir, no último bloco, e o que disseram as defesas? De volta para falar o que disseram as defesas. Durante a sessão de terça, que foi o primeiro dia, 25 de março, os advogados dos denunciados disseram, não negaram que houve articulação para um golpe, mas alegaram que seus clientes não participaram. Reclamaram da quantidade de documentos e da suposta falta de acesso integral às provas. E defenderam que a denúncia é inepta e pediram sua rejeição. O resultado está posto, vamos nos defender durante a ação penal. Agora, eu acho preocupante, porque a defesa vem dizendo há muito tempo duas coisas. Quando se fala da materialidade, inclusive retratada por um filme, nós estamos falando de 8 de janeiro, que é algo que o presidente não está envolvido, não esteve envolvido, só na denúncia é que surge esse envolvimento, e nem no relatório da Polícia Federal surgiu. E ontem na minha apresentação eu disse, essa é a minha preocupação. Criou-se uma narrativa do 8 de janeiro para envolver o presidente. Essa que é a verdade. O que você acabou de ver e ouvir foi o advogado de Bolsonaro, Celso Vilardi. Ele diz que foi criada uma narrativa do 8 de janeiro para envolver o ex-presidente. Essa notícia eu peguei hoje, do Folha de São Paulo, do Instagram do jornal Folha de São Paulo. E eu tô passando essa notícia para vocês. Amanhã no meu canal eu já vou dar um spoiler para vocês
Amanhã eu estarei falando o que disse o Bolsonaro após o resultado do julgamento. Após o Bolsonaro ter se tornado réu, o que disse o Bolsonaro após ter se tornado réu? Você vai saber amanhã aqui no meu canal. Eu termino por aqui. Boa noite para você. Até amanhã.